Tá bom? Bom, gente, então vamos iniciar com a Maria Eduarda. Ela, para mim, é a Duda, porque ela é conhecida carinhosamente como Duda. Vai ser difícil eu lembrar de chamá-la de Maria Eduarda, né, Duda? Sem Mas, problemas. mas vamos lá. Então, Duda, vamos começar com a nossa pergunta-chave. Qual a diferença entre espumante e champanhe? Na verdade, Ana, é um pouco mais amplo do que isso, tá? Espumante, eu acho que a gente pode começar a noite de hoje, primeiro definindo o que é espumante, né? E assim, a grande diferença de um espumante para um vinho porque o espumante, ele sofre duas fermentações, né? Então, fermentar para o mundo dos vinhos é transformar o açúcar da uva em álcool. Então, todo o vinho passa por esse processo, pela primeira fermentação, que é transformar o açúcar em álcool. O que é que acontece com o espumante? Ele sofre uma segunda fermentação, que é Sim. justamente quando ele cria essa efervescência. Então, todo espumante, antes de ser espumante, ele é um. Esse Agora, horário vem vai. cá, agora bem, então quer dizer que além do fato de só poder ser chamado de champanhe, o que é produzido na região de Champagne, né? Também existe a diferença da fermentação. Sim, veja bem, o champanhe, aí começa a ficar intrigante. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Sim. Tá? Então, o champanhe é um dos tipos de espumante que existe no mundo. Né? Ele é chamado de champanhe porque ele está numa região demarcada, né, que é a região de Champagne, na França, que foi demarcada desde 1927, com regras rígidas, e só Sim. ali a gente pode ter espumantes denominados champanhe. Tá? Então, dentro dessas regras de Champagne, no norte da França, existe um método que é usado lá, que é o método champenoise, né, que é o método tradicional ou clássico, as três coisas significam exatamente a mesma coisa, que é o processo da segunda fermentação. Então, assim, voltando um pouquinho no que eu estava falando, fez a primeira fermentação, se transformou num vinho branco, num vinho rosé, ou até num tinto, né? A gente tem espumantes tintos também, como os lambruscos. Na segunda fermentação, aí os espumantes se subdividem, né? A gente tem os espumantes que sofrem a segunda fermentação dentro de grandes tanques de aço inox. Esse método de fermentação para os espumantes chama de método Charmat. Produz espumantes muito leves, muito frescos, muito, inclusive, indicados para esse clima quente que a gente vive aqui em Recife. Né? Então, esse você pode tomar o ano inteiro sem medo de errar, harmoniza com tudo e vamos em frente. Ah, E excelente. E o método champenoise, né? Que é o método tradicional, que é um método feito na região de Champagne, na França, e em alguns outros lugares do mundo também. Qual é a Certo. grande diferença? Essa fermentação do método champenoise é feito dentro da própria garrafa, garrafa por garrafa. Ah, Então perceba a diferença. Uma coisa é eu fermentar em grandes cubas de aço inox e depois engarrafar. Outra coisa é eu fermentar garrafa por garrafa. Percebe que daí você já vislumbra uma diferença de preço, né? com certeza. Com certeza. Né? Então, uma coisa é em volume, outra coisa é garrafa por garrafa. E essa garrafinha por garrafinha vai para um móvel, para que quem já visitou algum lugar que produz pelo método tradicional, as garrafinhas ficam inclinadas no móvel, assim, mergulhadinhas, Sim, e sim. tem uma profissão que a pessoa vai lá na vinícola, tem um operário que vai lá, né? E todo dia ele dá um pequeno girozinho nessa garrafa. Todo dia. Isso durante um ano, 2 anos, 3 anos. Nossa! E por aí vai. Então é meticuloso. Né? E Então, assim, totalmente artesanal.
Sim, 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 sim. Recentemente, mais recentemente, eles lançaram umas máquinas que imita esse móvel, que faz isso sozinho, né? Tem uma tecnologia já para isso. Mas, se você visitar as grandes casas de champanhe, é tudo nesse móvelzinho que chama pupitre, onde Sim. você vê as garrafinhas lá e o cara vai lá e gira, de uma por uma. Ele gira duas por vez. Tem exatamente esse movimento da mão. Isso é uma profissão, tá? Isso é uma profissão. E tem um Gente, ângulozinho ali calculado que ele gira a garrafa. Então, daí a gente tem um produto, o resultado, né? No preço, um produto bem mais caro. claro. Né? E nos aromas e nos paladares, assim, uma coisa muito mais complexa, né, de mais estrutura. E aí o céu é o limite, né? Tem champanhes que passam 6 anos, 7 anos, 8 anos nesse tipo de processo. Nossa. E aí realmente eles ficam muito ricos em aromas. Você chega a ter aromas de nozes, você chega a ter É coisas muito mesmo, é. De rebuscadas. nozes. É, Que é. delícia, hein? É um espetáculo, um espetáculo. Realmente, uma degustação de champanhe, aqui em Recife a gente não tem. Vamos ver se a gente consegue trazer isso com algumas novidades que a gente vai trazer esse Pois ano. é. Tem que dar uns spoilers aí nessa live, tá, Duda? Devagarinho você vai dando aí uns spoilers. Mas olha, degustação de champanhe é uma coisa que todo mundo ia amar. É. E o bom numa degustação de champanhe é você conseguir ofertar ali 5, 6 tipos diferentes e você vai subindo uma escadinha e você vai percebendo o quão Isso, diferente realmente isso é. que eu ia te perguntar, porque assim, diferentemente do vinho, né, o champanhe, ele é mais difícil, porque geralmente você elege ele para tomar ou numa entrada, né? Você chega, você começa com o espumante antes de partir para o vinho, ou você fica no espumante. E aí ele meio que passa assim, batido. Você pega um, geralmente para o seu evento, você escolhe um rótulo e você usa esse rótulo no evento inteiro. Então as pessoas não param para observar a diferença de um para outro. Você sabe que você gosta mais desse, ou que você gosta mais daquele, mas não que você pode começar com um e evoluir. Você pode começar com um tipo e evoluir? Sim, você pode fazer um menu harmonizado de uma noite inteira só com espumante. Adoro. Só com espumante. É porque, assim, na minha opinião, eu acho que a gente explora pouco, sabe? O mundo dos espumantes. Eu recentemente tive o prazer de provar um espumante feito pelo método tradicional, ou seja, feito pelo método champenoise, mas não é um champanhe, porque não é feito na região de Champagne, feito na Tasmânia, Nossa. na Austrália. Então, assim, o mundo do espumante realmente é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. E temos, assim, uma diversidade imensa. Né? A gente está acostumado a pensar espumante é aquela coisinha branquinha que solta bolinha que é feita da uva chardonnay, ponto. Né? Então, o consumidor ele está muito restrito ainda a isso. Mas trabalho do sommelier divulgar um pouco, né, desse mundo dos espumantes, que assim é infinito. Como tudo no mundo dos vinhos, é infinito. E algumas curiosidades da região de Champagne bem interessantes. Né? O Sim. consumidor de champanhe, que ninguém me ouça lá em Champagne agora, mas eu comparo ao consumidor de Coca-Cola. A pessoa quando vai tomar. Não, entenda, vamos explicar, Ah, vamos ah, explicar. ah. A pessoa quando vai tomar uma Coca-Cola, ela sabe exatamente o que vai vir dali de dentro daquela garrafa. O gosto. Né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque champanhe, se não for o único, é um dos únicos lugares do mundo que faz isso. Eles conseguem, entra ano e sai ano. Quem vai tomar um Moët Chandon, uma Vive Licor, uma Krug, uma Perrier Jouet, uma Laurent Perrier, seja lá qual for ela, Sim. sabe exatamente o que vai sair daquela garrafa. E aí a pergunta que não quer calar. Se todo ano há variações de safra. No mundo do vinho, né, tem a safra boa, a safra ruim, a safra que choveu, a safra que deu geada, enfim, Sim. que deu pestes. Tem várias, né, variáveis, porque, querendo ou não, estamos falando da natureza.
E como é que champanhe consegue fazer isso? Esse é o grande X de champanhe, na minha opinião, que tornou champanhe universal no mundo. Né? E aí a técnica é a seguinte: todo champanhe, eles usam o vinho da safra, o vinho do ano, e eles Tá? fazem um blend com vinhos de N safras anteriores. Ah, Então, toda casa de champanhe tem por obrigação manter o que eles chamam de vinho de reserva. Então, ele tem N vinhos de N safras anteriores que eles guardam justamente para fazer o blend e manter o padrão. E só assim ele conseguiria. Porque o que teve nessa não teve naquela, e ele vai equilibrando, né, de vai forma. ajustando até chegar lá, Exatamente, exatamente. artesanalmente. Artesanalmente. É dosando mesmo. É trabalho, eu digo assim, é um trabalho de alquimia. É uma coisa realmente assim fantástica do mundo dos vinhos. Fantásticas. E daí, champanhe se tornou essa coisa famosa no mundo inteiro. Vários outros lugares vieram depois tentando imitar, tentando fazer, mas um lugar onde é lei, faz parte da legislação, a casa guardar os vinhos de reserva para isso, é em Champagne. E é uma coisa Por muito que única de lá. isso aconteceu lá, Duda? Assim, foi a questão do solo? O que provocou isso partir de Champagne, da região de Champagne? Na Foi alguma verdade, vinícola? lá quando eles definiram, lá em 1927, quando eles definiram regras, qual era o grande desafio? Lá em Champagne, eles têm muitas geadas, né? Então, o que aconteceu? O champanhe de um ano ia ficar muito bom, no outro ia ficar ruim, ele ia ter uma oscilação, né? E isso não ia dar visibilidade para Champagne. Chegaram grandes grupos lá e disseram, a única forma da gente controlar e amenizar as intempéries é a gente começar a testar justamente o blend, né? Então nós temos 3 uvas lá em Champagne, que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Eu não falo francês, tá? Sim, sim, Mas é sim. isso mesmo, escreve Meunier. Das quais as 2 Pinots são tintas e a Chardonnay é branca. Olha, Isso é uma outra curiosidade também. Todo mundo acha engraçado isso, que as né? uvas são brancas, né? Exatamente. E na sua grande maioria em Champagne as uvas são tintas. Quando você visita lá, na época que as uvas estão os cachos, né? Você vê aquele parreiral tinto. E é Olha interessante, porque só. quando você pensa em Champagne, você pensa que vai ver tudo branco, né? Exatamente. Mas Exatamente. assim, a uva tinta faz suco branco, né? Porque ele é fermentado sem casca. Né? Ao Sim. contrário, eu não consigo fazer, né? A branca eu não consigo fazer tinto. Mas 60% a 70% da plantação de champanhe são de uvas tintas. Isso é uma outra curiosidade que eu acho que Olha poucas só, que pessoas bacana, sabem. gente. Que É. legal! E qual é a vinícola aqui em Champagne que é a mais tradicional? A gente sabe de umas histórias, né? A gente sabe da história da viúva Clicquot, a gente sabe de algumas histórias, assim. Tem alguma curiosa que você pudesse contar para a gente? Olha, tem muitas histórias. Eu gosto muito da história. Só para complementar essa história do blend, tá? Existe uma exceção, que é quando a gente fala, não sei como ninguém perguntou ainda, quando a gente fala da champanhe safrada, né? Quando a gente tem uma champanhe que ela diz ali no rótulo a safra, é Sim. sinal que aquele champanhe foi feito com vinhos únicos e exclusivamente daquela safra. Provavelmente foi uma safra excepcional, né? E aí dá as champanhes safradas, né? Então a gente tem champanhe com 20 anos, né? Tem champanhe com Nossa. espetáculo, espetáculo. Eu fico Assim, imaginando o tal rapazinho lá da profissão girando a garrafa 20 anos, né? E ele é, lá, né? Quer dizer que são gerações, né? Que estão ali são gerações. fazendo isso. Agora imagine gerações fazendo produto padronizado. Então, essa história é bem interessante. Tem uma champanhe que eu gosto muito, não faz parte do dia a dia da gente aqui, mas toda vez que for à França, tomar champanhe na França é uma coisa assim, é muito mais próximo da realidade do que da nossa aqui. Sim, Né? sim. É a Krug. Né? A champanhe Krug tem uma história interessante, porque o primeiro ano que ela foi feita data de 1846. Nossa. 1846, tá?
É uma champanhe que você pode guardar por 20 anos. Ela não é safrada, mas é uma champanhe que você pode guardar. É o único que se tem conhecimento até hoje. Se tem mais algum, eu não sei. Sim. A primeira fermentação, quando ela vai sofrer a primeira fermentação, já é feita em barrica de carvalho. E, normalmente, as primeiras fermentações são feitas em tanques grandes. Então, essa Krug, ele já fermenta vinho por vinho dentro de barricas de carvalho. Barricas pequenininhas, de 205 litros, que Olha para o mundo só. dos vinhos é pequena. E ele guarda isso desde a geração de 1846, que foi passando pela família, foram 6 gerações familiares, Nossa. e terminou sendo adquirida pelo grupo LVMH, que é Louis Vuitton Moët Aham. Hennessy, Sim. né? Mas você acredita que para manter é, as qualidades, para manter o blend, para manter os mesmos aromas, né, para manter o efeito Coca-Cola, vamos dizer Ah, assim, até hoje existe descendentes da família trabalhando junto com o grupo LVMH para poder manter a receita nossa. de família, vamos dizer assim. Então, é uma coisa assim muito curiosa, muito curiosa. Então, E quem então toma, essas receitas são secretas. total, total. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Cada Cada um tem a sua. vinícola tem uma específica. Você já ouviu falar que essas empresas italianas que faz panetone, cada um tem sua matriz, né? Sim. Cada um tem sua matriz para fermentar e tal, suas leveduras. É a mesma coisa. Cada um Olha tem sua só. matriz, cada um tem suas leveduras. É uma coisa, é um segredo realmente guardado a 7 chaves. Cada um tem a sua receita. É muito interessante champanhe, muito interessante. Qual é a melhor champanhe? Olha, das que eu conheço, a Krug eu acho ímpar. Tá? Ela realmente tem aromas e sabores muito diferentes. Imagine que uma Krug dessa pode ter 50 tipos de vinhos de Nossa. N safras diferentes. Então, realmente é um produto cuidado, é muito meticuloso. Né? Então, eu diria que ela é diferente de todas que eu já experimentei. Agora, Duda, nesse caso, como saborear um champanhe desse? Com o que deve acompanhar? Como é que deve ser feita uma degustação? Olha, eu diria que uma Krug dessa não precisa de nada, só de uma boa Nada. companhia. É. Ela é ele, né? Que champanhe é o champanhe, né? É o champanhe. É, é autossuficiente. O Krug é autossuficiente. Agora, vamos cair na real, né? Melhor, né? Vamos lá. Quanto é uma garrafinha dessa? Olha, aqui no Brasil, uns 1.500, 1.600 reais, em torno disso. Né? Com esse câmbio agora, É, os patamares vão mudar, com né? certeza. Mas não é um produto. Por exemplo, aqui em Recife hoje, você perguntar, Duda, onde é que eu compro uma garrafa de Krug? Não saberia te dizer. Não saberia te dizer. Né? Mas em São Paulo, com certeza, você acha, na internet você acha, mas Sim, em torno disso. Mas vamos baixar para 300, que aí vai ficando um pouco vai mais melhorar. acessível. Né? E aí uma coisa que eu também gosto sempre de frisar. O champanhe, o espumante, são bebidas, eu digo que é igual a peixe fresco. É para tomar novo, não é para guardar. Tá? Salvo essas exceções que a gente estava falando, que são espumantes Sim. realmente de guardas, espumantes safrados, a grande maioria comprou, tomou. Né? E aí vou mais além, tem que saber onde vai comprar também. Porque o espumante é muito suscetível a calor. Muito. O vinho branco, de uma forma geral, é muito suscetível ao Sim, calor. sim, sim. Então, como ele não tem safra, imagine que você chega ali na prateleira e você não faz a mínima ideia quanto tempo aquilo está ali. É verdade. Essa é a mentira da questão. É diferente de vinho. Vinho você chega lá, tá lá. 2012, 2013, você vê, ih, um branco simples 2012 não serve mais. Então as pessoas compram muito champanhe, muito espumante passado, completamente passado. Então, eu diria, quer tomar um bom espumante, quer tomar um bom. Compre numa loja especializada de vinho. Porque Sim. realmente o espumante você perde o referencial. Porque você não tem a safra declarada no rótulo. E como Entendeu? armazenar corretamente o espumante? Olha, hoje em dia a maioria das pessoas tem adega em casa.
né? A garrafa de espumante é uma garrafa, às vezes, complicada. Ela tem uns formatos, né? Eu tenho um aqui, por exemplo, que Ah, nem entra na gaveta da minha adega. Tá vendo? E aí, o que é que eu gosto muito de fazer? Eu, eu libero a minha última prateleira da geladeira, como eu gosto muito, né? Aquela última prateleirazinha que fica lá embaixo, a última, que fica em cima das gavetinhas de fruta e de verdura. verduras, sim. É, eu guardo aquela minha gaveta, aquele meu espacinho ali para botar espumante. Porque há essas garrafas que não entram na adega, realmente espumante é um negócio chatinho de armazenar. As adegas hoje já estão vindo com a gaveta maior embaixo, justamente para armazenar o espumante. Mas o que é que o espumante não gosta? O espumante não Sim. gosta de sol, nenhum vinho, né? Gosta de sol, não gosta de calor, mas pior do que calor é a oscilação de temperatura. Então tem que ficar muito atento a isso. Eu Tem oriento gente, muito as ô, pessoas. Duda, tem gente que guarda espumante fora da geladeira, porque compra de caixa, né? Certo. E à medida que for utilizar, vai colocar para gelar. Isso é correto ou não? Tem que deixar já na geladeira, para não correr o risco de, né, perder. É isso que eu ia comentar. O que é que acontece? Quando você compra de caixa, ou quando você não tem espaço na geladeira, você vai fazer o quê? Né? Na adega não cabe. E aí eu oriento muito as Tira pessoas. tudo de dentro da geladeira e É, deixa lá. tem que ter cuidado onde vai ficar essa caixa. Eu gosto muito de dar a seguinte dica. Põe embaixo da cama, porque embaixo da cama é um lugar que não leva sol. É um lugar úmido, mais úmido do que o normal, e é um lugar que vai pelo menos passar aí, sei lá, 8 horas, 10 horas no ar-condicionado, aí depende de quanto tempo a pessoa dorme, né, ligado o quarto. Então, experimenta botar uma garrafa embaixo. Da cama. Ela vai estar sempre fria. Ela nunca vai voltando aí. Voltou, voltou, Voltou. voltou. Então, assim, eu acho embaixo da cama um lugar super legal para guardar. Bárbaro. Duda, não Eu sei o acho que eu que. fiquei falando sozinha. Menina, não sei o que houve. Eu sei que caiu tudo aqui, né? Você conseguiu gravar, o pessoal ficou me perguntando, será que gravou? Será que gravou? Olha, eu não sei nem te responder isso agora, mas eu tenho de toda forma um assistente que está acompanhando, então com certeza ela gravou. Ok. Mas assim, Mas eu não sei então, até que ponto você acompanhou. Eu estava comentando que as pessoas normalmente remetem espumante e tem um sonho, todo mundo que gosta de espumante, de tomar um champanhe, né? E eu diria que se a gente der uma voltinha, saindo um pouquinho de champanhe, a gente tem muita coisa para a pessoa começar a adentrar esse mundo. Né? Por exemplo, se a gente for ali na Espanha, ô na Duda, região do deixa eu te Benedito. perguntar, você tá fazendo através dos seus dados do telefone ou do Wi-Fi? Não, estou no Wi-Fi. Vá para os dados do telefone, que isso não acontece. Sério? Sério. Meu Wi-Fi aqui é fibra ótica, é super. Bota nos dados do telefone. Senão pode. Que está travando o tempo todo a sua internet. Olha aí. Só um minutinho, gente, para ela voltar. Duda? Duda? Só um minutinho, gente. Enquanto isso, vocês abrem uma garrafa. Já pensou uma garrafa de champanhe, espumante? Que delícia, né, gente? Vamos ver. Duda, voltou?
É porque aí que tá, é a internet. Se você colocar nos dados, isso não acontece. Feito, Feito, pronto. Então acho que agora a feito. gente vai. Vamos lá. Então, assim, o que eu estava comentando era que se você der um pulinho ali na Espanha, né, na região de Penedês, a gente tem as famosas cavas. É um produto que eu gosto muito de indicar, porque é um produto feito pelo mesmo método de champenoise, pelo mesmo método tradicional, e que vai remeter, não é um champanhe, mas vai remeter às características, né, vai ter estrutura, é, enfim, qual é a grande diferença que você percebe, as cegas, no espumante? Feito pelo método Charmat do que é feito pelo método tradicional, que é o método champanhe. O champanhe, ele remete a... Sabe quando você entra numa padaria, aquele cheiro de fornada, aquele cheiro de pão, aquele Sim, cheiro de sim. brioche? Pronto, isso é o champanhe. Tá? Isso a gente não encontra no espumante normal feito pelo método Charmat. Então, isso é o champanhe. Na cava, a gente encontra. A cava é feita pelo método tradicional, ou seja, é Sim. fermentado da garrafa, tem essa persistência. É diferente. É diferente. O bom, eu tô falando e enchendo a boca de saliva, né? É, Porque a eu tô gente falando. está vendo que você gosta mesmo. Agora, Duda, e como é que fica aí nesse miolo o prosecco? Olha, o Prosecco, agora a gente vai mudar um pouquinho. Eu amo o Prosecco também. Prosecco é feito pelo método Charmat, tá? Ou seja, é vinificado em grandes cubas de aço. É um produto bem mais fresco, bem mais aromático. É um produto mais seco também, né? Típico. Quem gosta de Prosecco, gosta. Quem não gosta, não gosta. Sim, Né? sim. Então, assim, e aí eu recebo muita gente dizendo assim, Duda, me indica um Prosecco. Aí eu vou para a Itália e indico, né? Assim, não, 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 mas eu queria um Prosecco que não fosse italiano. Eu digo, não, então você não quer um Prosecco. Né? Então, Prosecco, mais uma vez, é uma DOC, é uma denominação de origem controlada, né, de uma região específica na Itália, que é no Vêneto, né, lá no norte da Itália, e tem uma legislação. Então, o Prosecco tem que ser produzido com a uva glera. Do mesmo jeito que em champanhe você tem que usar Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier, para o Prosecco ele tem que ter a uva glera, no mínimo 85%. Olha No só. mínimo 85%. Então, assim, por que o nome é Prosecco? Antigamente, mas para acabar com essa confusão, eles mudaram e o nome da uva é Glera, é a mesma uva, tá? Eles só mudaram a legislação, na verdade. E o Sim. Prosecco, para ser Prosecco, tem que ser dessa região delimitada e tem que ser feito com a uva Glera. Por exemplo, Olha eu tenho um fumante italiano que eu amo de paixão, mas ele é feito com Chardonnay. Oi? qual é? Dá a dica de qual é o nome dele. Ah, é o meu queridinho, chama Rivani. Eu acho que temos uma participante aí, Mayura, que também é louca por esse espumante. É um espumante fantástico da região do Vêneto, mas ele não é um Prosecco, porque ele é feito com Chardonnay. Então ele está fora da legislação de Prosecco, entendeu? Sim, sim, Então, sim. normalmente as pessoas generalizam Prosecco como espumante, né? Duda, me dá um champanhe. Aí eu vou para os 300, 400. Não, Duda, eu queria um champanhe de 50, 60. Não existe champanhe de 50, 60. Entendeu? Porque champanhe é uma região muito pequena. Ela não se expandiu, né? Então, aí Mayura dizendo, apaixonada pelo Rivani. Eu sei disso. Olha aí, tá vendo? Ô, Então, Duda, assim, e como é que a pessoa vai escolher um espumante sem errar? um espumante sem errar. Primeiro, assim, voltando à história de que o espumante não tem safra, então você pode ser pego de calça curta comprando um espumante velho, né? O espumante tem que ser peixe fresco, e quanto mais fresco, melhor. É comprar no lugar certo, né? Então essa é uma grande dica. E assim, comprou, tome. Não compre espumante para guardar, não. Porque a probabilidade de você perder ele é maior do que ele tá bom quando você for tomar. É muito melhor você estar comprando, né? Até os próprios champanhes de entrada, tipo Sim, Vivlicol, Moët Chandon, compre e tome.
Porque para ele chegar na sua mão, já se passaram aí meses para ele estar aqui disponível para você. Então, assim, compre e tome. Eu, recentemente, recebi uma consulta de uma cliente querendo comprar Biblicol para a filha que vai casar em 2022. Eu disse, não faça isso. Nossa, Não faça isso. Porque daqui para 2022, esse espumante vai estar sofrido. Por mais bem armazenado que ele esteja, ele não vai estar fresco, né? é Então, o verdade. espumante, na sua grande maioria, o que está, vamos dizer, acessível a gente, é para ser tomado o mais fresco possível, né? As exceções a gente guarda e toma lá, né? Nas casas de champanhe e tal. A gente tem muitas safras para degustar lá e é uma visita fantástica, por sinal. Vale a pena, vale a pena. Que ótimo, ótima dica mesmo. Agora, ô Duda, e nacional? O que você pode falar do produto nacional? A gente pode deixar o nacional para o final. Vamos terminar Pode. nosso rolê pela Europa. Temos tempo ainda aí, né? Temos sim, temos um pouquinho de tempo. Pode falar. Certo. Então, assim, eu estava falando das cavas, né, que são feitas pelo método tradicional. Eu acho que é um bom começo para quem não quer desembolsar um champanhe. Sim. Na própria Borgonha, tem um amigo meu da Borgonha, o Jean. A gente tem os cremãs da Borgonha, que são sensacionais, feitos pelo método champenoise, com a uva chardonnay. Então, se assemelham muito aos champanhes. Né? Um bom começo também. Temos os vinhos ali da região do Vale do Loire. Temos espumantes maravilhosos, feitos também por método tradicional. Então, assim, a gente tem muitas opções na França, feita pelos mesmos métodos que as champanhes são feitas, mas que não ganharam essa fama no mundo e por isso você não precisa desembolsar tanto. Então, eu acho que definitivamente quem gosta de espumante tem que provar um espumante feito pelo método tradicional, que é completamente diferente do que é feito pelo método Charmat. Né? Então, essa seria uma dica que eu gostaria de deixar. E uma outra coisa que eu queria comentar ainda de Itália, né? A gente estava na região ali do norte da Itália, falando um pouquinho dos Proseccos. A gente não pode esquecer que o Piemonte produz um espumante saborosíssimo, fantástico, que chama Asti, que aí já é um outro método de vinificar espumante. Sim, sim. Você interrompe a fermentação no meio, está lá fermentando. Quando você fermenta, você aquece, o produto fica quente. E aí você joga lá um balde de água fria, e aí você consegue interromper essa fermentação. Qual é o Olha resultado só. disso? Esse resultado é muito interessante porque você deixa ele mais doce e menos alcoólico. Né? Já que fermentar e transformar açúcar, gente, da uva, tá? Açúcar em álcool, na hora que você interrompe esse processo, você deixa ele mais doce, né, e menos alcoólico. E aí eu fiz questão de comentar esse processo, esse tipo haste, porque é justamente o que a gente faz com muito sucesso aqui no Brasil. Né? Principalmente aqui no Vale do São Francisco. Sim, Né? sim, A uva sim. moscatel é um exemplo de um casamento perfeito com o nosso Vale do São Francisco. Né? Então, uma vez eu estava dando uma palestra e me perguntaram, Duda, se tu tivesse uma propriedade no Vale do São Francisco e fosse fazer vinho, o que é que tu faria? Espumante moscatel, que é tipo haste. Né? Ai, Duda, não é enjoado, não. Eu disse, olha, se ele for tomado na temperatura correta e com a harmonização correta, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, você estava falando um pouco de harmonização. Uma das harmonizações que a gente chama Made in Heaven Ah, é justamente haste com morangos frescos. olha. Morango não é uma coisa muito fácil para a gente aqui em Recife, né? Mas Sim. assim, eu fiz uma degustação dessa em São Paulo com aqueles morangos maravilhosos de lá e com espumante tipo haste. É uma coisa surreal, é fantástico, 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 fantástico. Então, assim, falando um pouco de Brasil agora, Pernambuco realmente é bastante premiado pelo seu espumante tipo haste. Né? Temos todos os tipos no Vale do São Sim, Francisco. sim. Produzimos pelo método de champenoise, pelo método tradicional no Brasil. Produzimos pelo método Charmat e produzimos pelo método Astor. São esses três que eu conheço no Brasil. Se tem mais algum, é coisa novíssima. Né? Certo, Os certo. espumantes do Rio Grande do Sul são premiadíssimos, premiadíssimos em concursos internacionais, as SEGA. O brasileiro
precisa acreditar um pouco mais, né? Eu acho que depois dessa pandemia, de tudo isso aí que a gente está vivendo, o brasileiro vai valorizar o produto nacional, precisa mais do que nunca, né? Precisa, né? Precisa apoiar. O PIB disparou, então os produtos nacionais vão ficar competitivos. Eu acho que é um grande momento para a indústria de vinhos nacionais, esse momento que a gente vai viver agora após pandemia, né? Então a gente tem no Rio Grande do Sul a Cave Gás produzindo espumantes espetaculares, verdadeiros champanhes. Eu digo que no sul do Brasil a gente tem champanhes fora de champanhes, né? Eu recentemente participei de uma degustação que era assim. Eram 10 espumantes, todos feitos pelo método Champenoise. Recentemente não, né? Antes da pandemia, que não é mais Sim, recentemente. sim, é. E dentro dessa... Eram 10 espumantes feitos pelo método... Isso aí, Mayura, dedicado a ele mesmo. Ele que vai para o sorteio hoje. E dentro desses, todos eram champanhe. E um era nacional. Um Sim. era nacional. E ninguém consegue identificar mais. A qualidade está nacional, né, que é o mesmo método usado em champanhe, está com uma qualidade incrível. Incrível, incrível, incrível. Cada Excelente. momento eu fico assim, mais surpresa. Que bom, né? Que bom que a gente está fazendo um produto bacana e que está sendo premiado e reconhecido, né? Agora, Sim, Duda, você falou aí em sorteio, e aí eu sei que você trouxe foi um espumante. sim, sim. Então, especial é esse dedicado? Mostra aí pra É gente. exatamente ele. Exatamente ele. Olha, gente, A que outra garrafa bárbaro. segunda. Então, a Duda está cedendo, né, a Entre Vinhos, não A é isso? entrevista, A exatamente. Entre Vinhos, que é a loja da Maria Eduarda, está cedendo esse espumante para a gente sortear entre os clientes Audi Center Recife. Então, eu vou explicar como é que vai ser. Você, que é cliente da Auto Center Recife, que tem a sua nota fiscal, pode ter sido de consumo de peças, pode ter sido manutenção, enfim, comprou o carro, o número da nota fiscal. Então, a gente vai fazer o sorteio por aí pelo número e você vai ganhar essa garrafa para comemorar. Não é isso, Duda? Agora, enquanto a Duda Exatamente. está organizando aí, Duda, os números, os papeizinhos, vai organizando, eu vou dar um recadinho para você aí. Bom, olha, você tem que aproveitar porque tem os últimos modelos 2019. Você sabe que o dólar mexeu, todos os carros têm aumento, então você corre e aproveita a última oportunidade. Lá na Audi tem o Audi Pass, que é um plano excelente para você conseguir viver uma experiência Audi, tá certo? Então, olha, você pode comprar totalmente online, que é pelo www.audicenterrecife.com.br ou você pode telefonar para o 3497 3950. 3497 3950. E vem viver essa experiência Audi conosco. Tá certo? E pronto aí. Tá. Posso dar mais um recadinho? Pode, mas depois do sorteio a gente vai continuar, só para a gente fazer o sorteio. Ah, certo. Então vamos lá. Ó. Você me mandou aqui os númerozinhos, ó, estão todos aqui. Dá para ver aí. Eu já tô com um na mão. Tá. Vamos lá ver aqui. Então, Para mim não tá mais. por quê? Tem alguém reclamando aí que tá travando, para mim não tá Ah, mais. não, tá. Registra o número 15. 15888. Eita, gente, que número maravilhoso. Olha só. 15888. Então, olha, Exato. atenção aí, equipe Audi, que está conosco, já está registrando. Por uma questão de privacidade, a gente não divulga o nome do contemplado, tá? Mas ele vai receber na sua casa essa lembrança, esse presente da Entre Vinhos e da Maria Eduarda. Né, Duda? Mas conta Sim, e mais vai, aí, e vai se maravilhar. Ele vai achar, se eu mandar coberto, ele vai achar que tá tomando um champanhe. Olha, gente, que maravilha.
E qual é o Mas, olha, recado que você quer dar? Conta aí. não, eu queria dizer, as pessoas me perguntam muito, você me perguntou, eu consigo passar uma noite inteira tomando um espumante? E as Sim, pessoas me perguntam muito sobre a harmonização com o espumante, sim. né? E o espumante, assim, para mim, é um produto super coringa para harmonizar, tá? Eu costumo dizer que ele vai do sushi à feijoada, com Olha só. o seu devido cuidado, né? Então, assim, para quem ama comida japonesa, para mim, não existe melhor harmonização para comida japonesa do que um espumante. Tá? Por quê? A gente tem o frescor do peixe, né, normalmente cru, com o frescor do espumante, e a gente tem dois elementos muito legais de harmonizar, que é a gordura do peixe, né? Gordura saudável, claro, Que é a com gordura a boa, acidez né? com a acidez do espumante. Então, Ah, isso são dois ingredientes perfeitos para a harmonização. E aí, quando a gente fala em feijoada, muitas pessoas me dizem, Duda, qual é o vinho tinto que tu indica para feijoada? Eu respondi essa pergunta semana passada. Eu ah. disse, por que não espumante? Aí a pessoa cai da cadeira, né? Espumante para feijoada? Sim, por quê? Né? Eu digo, gente, vamos pensar, tem uma feijoada posta na mesa, né? Vamos pensar que a gente tem ali o arroz, as carnes, o feijão, e a gente sempre tem alguns elementos extras ali, que é a laranja, o abacaxi, e a gente acha que aquilo ali está por acaso, né? Na Sim. verdade, não. As frutas estão ali porque trazem acidez para a harmonização, Ah, né? Eu tenho um prato ali rico em gordura. Então, a acidez do espumante para harmonizar com a feijoada é muito bem-vinda. Lógico que, nesse caso, a gente precisa de um espumante com mais estrutura, né? A feijoada é um prato mais encorpado, mais sim, sim. pesado. Eu Aí, normalmente, qual seria eu o normalmente indicado? indico um rosé para feijoada. O O rosé? rosé tem um pouquinho de tanino, né? Porque ele passa nas cascas da uva para dar a cor rosé. Sim. Então ele tem normalmente mais estrutura para harmonizar com a feijoada. Eu adoro. Quem nunca testou, minha gente, teste uma feijoada com espumante rosé, bem geladinho. Olha É que sugestão bárbara, espetacular. gente. Espetacular. Espetacular. É muito melhor do que com vinho tinto. Com vinho tinto é demais, sabe? Briga, você começa a chaleirar, a suar. E sem tirar que a feijoada é quente, o espumante é gelado. Então você tem Claro. realmente uma Tudo a situação ver, né? muito, muito propícia. É. E para sobremesa? Olha, eu vou falar um negócio aqui que eu espero que esteja todo mundo sentado aí do outro lado, né? Veja bem, a harmonização de sobremesa é uma coisa, assim, que as pessoas erram muito. Por quê? Qual é a regra básica de harmonização com sobremesa? A sobremesa nunca, nunca, jamais deve ser mais doce do que o vinho, certo? Aí vamos aqui para uma cena que eu me deparo demais com essa cena. Duda, eu resolvi que eu não vou fazer festa de casamento, não. Eu vou fazer só bolo e champanhe. Ah, Ok. Chique, super chique, bolo e champanhe. sim, Mas é sim. porque virou tradição, gente. Porque aquilo não harmoniza sobre hipótese alguma. Veja bem, existe alguma coisa mais doce do que bolo de noiva? Não. É E realmente aí bem você vai, doce. e aí você vai usar um espumante brute. E quando a pessoa é mais chique, mais empoderada, usa logo um champanhe. Não é legal. Da próxima vez que isso acontecer na sua vida, faça os dois juntos. O bolo de noiva e o champanhe brute. Não é legal. A sensação na boca não é legal. É chique, é lindo, mas não é harmônico. Tá? Perfeito. O que é que a gente teria que usar? A gente teria que usar um espumante doce, um tipo haste. Ok, Para poder combinar, né? Duda, claro. quem quiser ter mais algum conselho ou conhecer a carta da Entre Vinhos, como é que pode fazer? Olha, pode falar direto comigo através do @humuswine, né, que é o Instagram da nossa confraria. Eu sou uma pessoa altamente disponível, eu amo o que eu faço, né? E no Instagram, @entrevinhos, a gente tem diariamente várias ofertas lá e tem um contato direto
comigo e com nossos sommeliers. A gente gosta, na verdade, nós somos em 3 sommeliers e a gente já gosta de atender o cliente pessoalmente. Eu preciso Perfeito. entender o que ele vai comer, eu preciso entender a ocasião dele, para não fazer ele comer bolo de noiva com champanhe, Pelo entendeu? amor de Deus. Duda, muitíssimo obrigada. Foi muito bom De estar com nada. você aqui, independente de ter tido problema da internet, foi ótimo, né? E espero que em breve a gente possa estar juntas aí tomando um champanhe ou um espumante, tanto faz, brindando a vida, tá bom? Eu Muito que te grata, agradeço, Ana. obrigada Eu por espero ter que a gente aceitado o tome esse convite. champanhe já naquele espaço que eu disse a você que a gente está criando para Pois viver experiências. vamos lá. Tem Um coisa lugar nova vindo jamais aí, visto viu, em gente? Recife. Um Muito lugar jamais obrigada, visto em viu? Recife. De nada. A vocês que participaram com a gente também, muito obrigada. E terça-feira que vem eu volto com mais uma experiência VIP áudio online, recebendo o artista plástico Sérgio Esteban. Espero você também, viu, Duda? Muito Tá bom, obrigada, estarei por gente. aqui. Dani, Beijo. obrigada pelo seu carinho, Dani. Beijo, boa noite para Boa vocês. noite.